A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais uma semente de fé, palavras que nos ajudam, nos fortalecem em nossa caminhada nesses dias difíceis e também até nos dias bons, porque a fé, ela é para todo momento de nossas vidas. Eu havia ministrado uma palavra sobre combater o bom combate, e eu queria falar sobre um segundo tópico que Paulo nos ensina nesse texto, que é o capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. O texto é assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu não vou falar sobre combater um bom combate, já falei com vocês, mas hoje eu quero falar sobre guardar a carreira. A carreira ou a nossa caminhada, ela deve ser guardada ou deve ser completada. Não adianta nada nós combatermos um bom combate e nós desistirmos no meio, e nós não levarmos até os finalmente, de nós não cumprirmos com o propósito que Deus tem estabelecido para nós. Então, queridos, tão importante quanto combater o bom combate é eu guardar a minha carreira, é eu completar a minha caminhada. Paulo completou a carreira dele, a carreira sem se vangloriar. Ele sabia muito bem que ele era dependente de Deus, ele passou por muitas experiências. Paulo, quando fala na carta de 2 Coríntios sobre os seus sofrimentos, ele conta de muitas coisas que ele padeceu: perseguição, apedrejamento, muitas coisas, sofreu tanto sofrimento físico quanto sofrimento moral e sofrimento espiritual. Muitas coisas na vida, meus irmãos, nós acabamos perdendo porque a gente não completa com humildade. E Paulo está dizendo que ele não completou porque ele era bom, porque ele era muito especial, mas ele sabia que ele era dependente do Senhor. Então, como nós temos que completar a nossa carreira? Com humildade, lembrando que sempre a honra e a glória vêm do Senhor. Muitas coisas na vida nós podemos perder por causa da nossa altivez, por causa do nosso orgulho. Provérbios 16, versículo 18 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então Paulo, ele não termina a sua carreira dizendo que ele era muito especial, que ele era uma pessoa muito importante, que era, aliás, melhor dos apóstolos. Muito pelo contrário. O Paulo termina a carreira dando glória a Deus, dizendo que tudo era dele, por ele e para ele. Paulo tinha essa convicção. Paulo sabia que de todos os apóstolos, ele dizia que ele era o menor. Quando fala dos pecadores, Paulo diz que ele era o principal deles. Talvez Paulo tivesse até mesmo um peso dos malefícios que ele fez à igreja, e isso talvez fosse um peso para o seu coração, mas em tudo isso ele conseguiu completar e terminar a sua carreira, sempre dando glória a Deus. Lembra do espinho na carne? Hoje não vamos falar dele, mas o Paulo orou por 3 vezes, e a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Então, tão importante quanto combater o bom combate, nós precisamos completar a carreira, terminar. Isso tem a ver às vezes com o nosso temperamento, isso tem a ver com a nossa postura de determinação. Muitas pessoas começam as coisas e não terminam. Em nome de Jesus, agarre, segure esta missão que Deus confiou nas suas mãos, esse chamado que Deus tem para você. Receba isso como mesmo um investimento espiritual de Deus na sua vida. Você sabe muito bem dos talentos que Deus entregou nas tuas mãos. Não enterre esses talentos, não deixe para trás, mas desenvolva, complete, termine esse tempo que Deus tem separado para a tua vida. Há um prêmio para quem combate um bom combate, há um prêmio para quem também completa a sua carreira. No versículo 8 desse texto, Paulo diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia,
e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Então, Paulo sabia muito bem, e ele faz uma comparação dessa coroa da justiça, na época onde havia as competições romanas, gregas. Então, essa coroa era algo que era devido. Então, se a pessoa venceu, terminou, completou e guardou a carreira, era natural que ela recebesse essa condecoração. Então, o que Paulo está dizendo, já agora, a coroa da justiça já está preparada, não somente, Paulo diz, não somente a mim, mas a todos quantos amam, quanto guardam, eu diria, a todos quantos combatam um bom combate e terminam e completam a carreira. Em nome de Jesus. A coroa era o prêmio que se recebia no final de uma competição. Você completou a carreira, você venceu. Se você venceu, a Bíblia diz que tem uma coroa de justiça. Significa que você foi justificado não pelos seus esforços, não por sua força, mas você foi justificado por Cristo Jesus. Significa que Jesus morreu por nós, Jesus ressuscitou por nós e nós vivemos por Cristo Jesus. Se morremos, ressuscitamos e agora podemos viver em Cristo Jesus. Existe um preço impagável, que era o escrito de dívida, que era contra nós. Porém, lá em Colossenses 3:3, o Senhor diz que se nós morremos com Cristo, que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Essa palavra oculta juntamente com Cristo significa a nossa vida está guardada, a nossa vida está protegida em Cristo Jesus. Então a palavra que eu tenho para você é que no combate que você tem combatido, nas lutas e no dia a dia que você tem vivenciado, não pare no meio do caminho. Talvez você tenha pensado em parar, pensou esses dias desanimado, cansado, não aguento mais, isso é injusto que eu estou passando. Pode ser que esses pensamentos tenham vindo à tua cabeça, mas a palavra de Deus é: guarde, complete a carreira, termine a carreira, vá até o final, não pare na metade, porque só recebe a coroa da justiça aqueles que completam a carreira. Por isso, meus queridos irmãos, amigos, nós precisamos perseverar. Completar a carreira é ir até o fim, é não abandonar, não desistir. Há uma missão proposta de Deus para nós, ainda que nós tenhamos que enfrentar pandemias, ainda que tenhamos que enfrentar as dificuldades, enfrentar a reclusão, ainda que tenhamos nos submeter às vacinas, ainda que tenhamos que submeter algum tratamento preventivo ou não, não importa. Mas o importante é que, apesar dos pesares, nós não podemos desistir e temos que completar a nossa carreira. Amém? Tem pessoas que estão tão desanimadas, não se conformam com esse momento presente e ficam revoltadas e param no meio do caminho, desistem da sua caminhada. Que não seja o seu caso nem o meu, mas que a gente possa ouvir esse conselho do apóstolo Paulo: completar a carreira. Paulo diz: eu completei a carreira, e a pergunta é: você também pode completar a sua? Em nome de Jesus, não pare, não desanime, continue um pouquinho mais, porque Deus está cuidando, Ele está no controle e Ele vai te dar a coroa da justiça, em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Jesus querido, obrigado, Deus amado, porque somos convidados a permanecer, a continuar e não desistirmos no meio do caminho. E eu te peço, meu Deus, que traga fortalecimento para as pessoas que estão agora ouvindo essa palavra, que o Senhor possa trazer um ânimo duplo, um encorajamento, Senhor, para que o diabo não ganhe espaço com desânimos, com setas de amargura, com palavras de destruição. Não, Senhor, pelo contrário, mas que o Senhor possa fortalecê-los, Pai, na tua força, e que eles possam permanecer firmes, inabaláveis, para que a gente não pare no meio do caminho, mas complete a carreira que o Senhor tem nos confiado. Só assim nós iremos receber a coroa da justiça. Muito obrigado, assim nós oramos em nome de Jesus. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.